Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia de hoje. Eu quero trazer uma mensagem para você simples e objetiva, mas que tem o poder de transformar a sua vida. O texto de Romanos, no capítulo 10, no versículo 1, diz o seguinte: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Versículo 8. Mas o que ela diz? Ela, a palavra. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Então, eu queria falar para você essa manhã, a mensagem que eu queria trazer para você é sobre salvação. A ideia inicial de Deus nunca foi que o homem se perdesse. A ideia de Deus, o plano original de Deus ao criar o homem, é que eles pudessem se relacionar, e era assim que acontecia no Éden. Adão e Deus se relacionavam, eles tinham um contato intenso e constante. Mas com a entrada do pecado, o homem se separou de Deus. O homem se desvinculou de Deus. O homem que era um só com Deus, não era mais um com Deus. E essa não era a ideia de Deus. Não era o que Deus tinha planejado para o homem. Que eles se desvinculassem, que eles se desconectassem. Então o pecado entrou, cortou essa conexão que o homem tinha com Deus, e foi necessário que Jesus viesse para reestabelecer essa conexão entre Deus e os homens. E esse foi um dos propósitos de Jesus ter vindo a essa terra, para reestabelecer essa conexão de Deus com o homem, para trazer o homem de volta para perto de Deus, para esse relacionamento com o Pai que nunca deveria ter deixado de existir, e também para que todos fossem salvos por meio dele. A obra de Jesus naquela cruz ela foi completa. Eu costumo dizer que a salvação ela é um pacote, e dentro desse pacote veio diversos benefícios para mim e para você. Jesus não só nos salvou, mas ele nos trouxe vida abundante, ele nos trouxe paz, ele nos trouxe alegria, ele nos trouxe a plenitude do Pai. Hoje Jesus, a Bíblia diz que Deus ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas, como era na antiga aliança. Hoje, por meio de Jesus e do Espírito Santo, ele habita dentro de mim e dentro de você. E o plano original de Deus, depois de interrompido pelo pecado, que era que o homem se relacionasse, foi reestabelecido novamente por meio de Jesus. E por meio de Jesus nós somos salvos. O texto diz no versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O texto está nos dizendo que existe um caminho para essa salvação. E qual caminho é esse? Crer com o seu coração e confessar com a sua boca, ou vice-versa. Confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Porque com a boca se confessa para a justiça. Ele diz, Pois com a boca se confessa, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então esse é o caminho, A Bíblia diz que Jesus, ele ensinando que todo aquele que fosse até ele, jamais ele lançaria fora. A Bíblia também diz lá em Timóteo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos por intermédio de Jesus e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus hoje é que eu e você que está me ouvindo sejamos salvos, que nós tenhamos relacionamento com Ele, que faz parte desse pacote de salvação, e que um dia nós venhamos morar com Ele na eternidade, que um dia nós venhamos reinar com Ele em justiça.
Mas até lá existe uma vida ainda, um propósito para mim e para você aqui nessa terra, que foi estabelecido pelo próprio Deus. E a grande dádiva de tudo isso que Deus proporcionou para mim e para você é um dia podermos reinar com Ele. Né? E a Bíblia diz que existe um caminho: crer com seu coração e confessar com a sua boca. É muito simples. Né? Jesus, ele é simples, eu costumo dizer isso. Né? A religião, não sei se essa é a palavra, mas a religião mistificou muito o Evangelho. Né? Você precisa fazer alguma coisa aqui, você precisa cumprir um outro ritual ali, e quando a Bíblia diz que todo aquele que confessar com a sua boca que Ele é o Senhor e crer com o seu coração será salvo. E o texto continua dizendo: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Ou seja, esse é o desejo de Deus para mim e para você, que por meio de Jesus jamais sejamos envergonhados. Se confiarmos nele, se depositarmos a nossa vida, a nossa confiança em Jesus, nós jamais, de forma alguma, seremos envergonhados. Né? O texto de Pedro, eu quero ler para você, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? Provavelmente você que está me ouvindo já ouviu falar que Jesus está voltando. Né? E de fato Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E eu não sei quanto a você, mas eu já ouço que Jesus está voltando há muito tempo. Eu não sou tão velho assim, eu tenho só 28 anos, mas desde que eu conheci o Evangelho eu já ouço que Jesus está voltando. As Escrituras já relatam que desde o princípio, né, quando Jesus partiu, os discípulos já relatavam que eles já estavam voltando e eles viviam a expectativa e a altura da volta de Jesus. Então eu acredito que você também já tenha ouvido que Jesus está voltando, e o texto diz, algumas pessoas pensam que Jesus tarda a voltar, né? Que ele está demorando a voltar. Eu ouço, já tem 10, 20, 30 anos que Jesus está voltando e até hoje Jesus não voltou. E o texto de Pedro, ele nos diz por que Jesus ainda não voltou. Porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e que todos sejam salvos. Porque não há salvação sem arrependimento. Que arrependimento? Arrependimento de obras mortas, arrependimento de pecado, arrependimento de uma velha natureza, no qual a Bíblia diz que Cristo nos conquistou uma nova natureza, que hoje Ele vive em nós e não somos mais nós quem vivemos, é Ele quem vive em nós. Então, sem arrependimento não há salvação. É necessário que você se arrependa das obras mortas. E quem te conduz ao arrependimento é o próprio Jesus, é o próprio Espírito dele dentro de nós. Né? E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Por isso que ele não voltou. Não é que ele está tardando, não é que ele demora, não é que ele está atrasado. É que o desejo dele é que você que está me ouvindo, assim como eu, seja salvo por meio de Jesus Cristo. Então eu queria deixar essa mensagem para você, que Deus, ele não está com raiva de você, ele não está zangado com você, muito pelo contrário, ele te ama e ele enviou o seu próprio Filho para que você, que crê no nome do Filho dele, seja salvo. E a Bíblia diz que todo aquele que não crê já está condenado. Né? Então, existe um passo: crer com seu coração, confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, e eu tenho certeza, por garantia da palavra, que você vai estar comigo um dia reinando assim com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, porque todas essas coisas já serão passadas. Tá? Então eu queria deixar essa mensagem para você, que você possa refletir que o desejo de Deus, por meio de Jesus, é que você esteja com Ele um dia na eternidade. E até lá, que você viva com Ele aqui, assim como diz a palavra, reinando em vida. Amém? Por meio de Jesus Cristo, que mora dentro de mim e mora dentro de você. Então, que você possa ser abençoado por meio da prática dessa palavra
em nome de Jesus. Um abraço.